Olá, que a paz de Cristo esteja sobre você e sobre a sua casa. Nestes primeiros instantes, eu quero te convidar a abrir o coração e perceber que não estamos sozinhos. O Espírito Santo já está presente aqui. Pense na sua família. Ela é seu porto seguro, seu refúgio, seu primeiro círculo de amor e de aprendizado. É sobre essa força, sobre essa herança e sobre a proteção que vem do céu que vamos orar agora. Antes de iniciarmos esta oração, quero te pedir algo muito especial. Escreva nos comentários: minha família pertence ao Senhor Jesus. Esse gesto simples não é apenas um comentário, é um ato de fé. É como acender uma vela em meio à escuridão, permitindo que a luz de Deus alcance outros lares e transforme mais famílias. Que o Espírito Santo use sua atitude hoje como uma chave para abrir portas de bênçãos na sua vida e na vida de quem você ama. Feche seus olhos e vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos reunimos diante do Teu trono. Obrigado por cada pessoa que compõe a nossa família, pelas histórias que vivemos, pelas vitórias conquistadas e até pelos desafios que nos ensinaram a crescer. A nossa casa não é apenas um conjunto de paredes e móveis. É o lugar onde corações se encontram, onde afetos se formam e onde aprendemos a amar. Por isso, consagramos este lar a Ti, Senhor. Que seja edificado sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Pai, entregamos a Ti esta família. Declaramos que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, selados pelo Espírito Santo e sustentados pelo amor eterno do Pai. Que cada geração viva em fidelidade e que o legado deixado seja maior do que herança material. Um legado de fé inabalável, de amor prático e de esperança viva. Que o nosso lar seja um santuário de paz, um espaço onde a Tua presença seja sentida em cada detalhe. Quando atravessarmos a porta de entrada, que possamos deixar para trás os fardos do mundo e experimentar a leveza que só vem do Teu Espírito. Que cada ambiente seja preenchido pela Tua luz, dissipando trevas, medos e preocupações. Que os quartos sejam lugares de descanso, a sala um ambiente de comunhão e a cozinha um altar de gratidão. Pai amado, abençoa cada membro da nossa família. Guarda-nos de todo mal, livra-nos da inveja, da palavra maldita, da crítica destrutiva e das armadilhas ocultas. Que o sangue de Jesus seja a nossa proteção, cobrindo gerações inteiras e blindando-nos contra o inimigo. Declaramos que nossa família pertence ao Senhor, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Cremos que o Teu reino se manifesta entre nós com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que a Tua mão poderosa esteja sobre os nossos caminhos, nas decisões do dia a dia, nos relacionamentos, nos projetos de futuro. Se houver portas erradas, fecha-as, Senhor. Se houver caminhos que nos desviem, bloqueia-os. Mas abre diante de nós as portas certas, as oportunidades que carregam o Teu selo, e dá-nos sabedoria para discernir o tempo de cada coisa. Espírito Santo, toma liberdade total em nosso meio. Sopra sobre nós com Tua brisa suave, acalma corações agitados, cura feridas emocionais e restaura vínculos que foram quebrados. Onde houve discórdia, estabelece reconciliação. Onde houve silêncio pesado, traz diálogo. Onde houve distanciamento, cria reencontros. Ensina-nos a sermos pacientes uns com os outros, a perdoar com rapidez e a amar sem medida. Que o amor de Cristo seja o elo mais forte que nos une, superando diferenças de temperamento, de geração ou de visão de mundo. Senhor, que a nossa família não seja apenas preservada, mas também seja um farol de esperança para outros. Que vizinhos, amigos e até desconhecidos encontrem em nós um reflexo do Teu caráter. Que sejamos reconhecidos não pela abundância de bens materiais, mas pela abundância de amor, de sabedoria e de fé. Que a provisão nunca nos falte, mas que também sejamos generosos em repartir, lembrando que fomos abençoados para abençoar. Que a mesa de nossa casa seja lugar de gratidão, risadas e memórias preciosas. Espírito Santo, dá-nos discernimento para educar os nossos filhos no caminho do Senhor.
Que cada lição diária seja uma semente de fé plantada em corações jovens. Dá-nos paciência, firmeza e ternura. Que a nossa casa seja uma escola de virtudes, onde a fé é ensinada pelo exemplo, onde a oração é natural como a respiração e onde o amor é a língua oficial. Que os nossos filhos cresçam saudáveis, corajosos e apaixonados pela verdade. Que se tornem homens e mulheres de caráter íntegro, que façam diferença no mundo e deixem legado de fé. Pai querido, fortalece os laços de respeito e honra entre nós. Que os mais velhos recebam a dignidade que merecem e que os mais jovens sejam valorizados pela criatividade e energia que trazem. Que nossa comunicação seja temperada com carinho, paciência e escuta verdadeira. Que todos sintam neste lar um lugar seguro para expor dúvidas, medos e sonhos. Que cada conversa seja regada pelo teu amor e que cada gesto carregue a marca da tua bondade. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida. Cada respiração, cada batida do coração é prova do teu cuidado. Não queremos viver distraídos nem superficiais, mas com olhos atentos para perceber as tuas bondades que se renovam a cada manhã. Reconhecemos que nada temos de valor fora de ti. É a tua graça que sustenta, é o teu amor que liberta, é a tua voz que direciona. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos para reconhecer quando falas e dá-nos sensibilidade para não resistir à tua vontade. Clamamos pela unidade. Em tempos em que famílias se fragmentam, declaramos que a nossa será diferente. Pedimos que nos mantenhas unidos, não por conveniência, mas por aliança. Que haja diálogo em vez de acusações, paciência em vez de pressa e gentileza em vez de aspereza. Espírito Santo, ensina-nos a construir pontes e não muros, a escolher palavras que levantam e não que derrubam. Quando o orgulho tentar se instalar, substitui-o por humildade. Quando a indiferença ameaçar, reacende o interesse e o cuidado mútuo. Sobre os casais, pedimos proteção especial. Que os lares não sejam marcados por frieza ou rotina vazia, mas por ternura e cumplicidade. Que haja tempo de qualidade, olhares de afeto e gestos de carinho. Que cada casamento seja fortalecido diante das pressões externas e internas. Espírito Santo, renova promessas antigas, restaura a confiança e ensina a perdoar erros que ainda pesam. Que o amor conjugal reflita o amor de Cristo pela Igreja. Firme, perseverante e sacrificial. No campo da saúde, apresentamos todos diante de ti. Onde há diagnósticos difíceis, sopra a esperança. Onde há cansaço crônico, derrama vigor. Onde há feridas da alma, ministra consolo. Espírito Santo, visita cada célula, cada pensamento, cada emoção. Que a tua vida flua em nossos corpos, trazendo equilíbrio, disposição e paz. Que a ansiedade não dite ritmos, mas que a confiança em ti estabeleça segurança. E que sejamos responsáveis com nossos hábitos, cuidando do corpo como templo do Espírito. Senhor, consagramos também as finanças da nossa família. Sabemos que o dinheiro não é fim, mas ferramenta. Que ele seja administrado com sabedoria, usado para o bem e multiplicado para abençoar. Que não haja escassez injusta nem desperdício irresponsável. Espírito Santo, abre portas de trabalho, inspira novas ideias e protege contra dívidas opressoras. Ensina-nos a contentar-nos com o necessário, mas também a sonhar com generosidade. Que o fruto do nosso esforço seja testemunho da tua fidelidade. Pedimos que a nossa casa seja território santo. Cada cômodo, cada parede, cada objeto seja marcado pela tua presença. Que haja música de louvor em vez de murmuração, oração em vez de desespero, celebração em vez de queixa. Espírito Santo, permanece aqui como hóspede permanente, não como visita eventual. Que a tua paz governe e que a tua alegria seja força diária. Senhor amado, neste momento elevamos nossos corações para além das preocupações imediatas e contemplamos o futuro que o Senhor tem preparado. Não queremos apenas sobreviver, mas florescer como família que carrega a marca do teu amor. Que os nossos passos não sejam guiados por impulsos passageiros, mas pelo conselho eterno da tua palavra. Espírito Santo, vem ser a bússola que aponta sempre para a verdade,
afastando-nos de atalhos enganosos e conduzindo-nos pelo caminho da vida abundante. Clamamos pelo futuro de nossos filhos e descendentes. Sabemos que cada geração enfrenta seus próprios desafios, mas declaramos que a tua mão não se encurta com o tempo. Que os nossos filhos cresçam alicerçados na fé, sem se envergonharem do Evangelho, antes sendo testemunhas ousadas da tua graça. Que os netos que virão sejam como flechas lançadas com propósito, firmes no caráter e plenos de esperança. Espírito Santo, sela neles um destino de honra, de integridade e de fidelidade a ti. Que eles ocupem lugares de influência na sociedade, não para vanglória, mas para manifestar justiça e bondade. Senhor, pedimos também pelos relacionamentos entre irmãos e irmãs. Onde houver rivalidade, derrama reconciliação. Onde o silêncio tenha criado muros, substitui por conversas sinceras que curam. Espírito Santo, transforma lembranças dolorosas em sementes de aprendizado. Que cada reencontro seja celebrado, cada diferença seja superada e cada vínculo seja fortalecido. Que a fraternidade em nossa família seja testemunho vivo de que o amor é mais forte do que qualquer divisão. Pai, intercedemos pelos familiares que ainda não te conhecem. Tu és paciente e não desejas que ninguém se perca. Toca corações endurecidos, quebra cadeias espirituais e abre olhos cegos para a luz da verdade. Espírito Santo, convence com amor e não com condenação. Que cada testemunho em nossa família seja um convite silencioso para experimentar a transformação que só tu podes operar. Que os incrédulos se tornem anunciadores da tua glória e que os distantes retornem ao lar da fé. Apresentamos diante de ti os momentos de crise que já vivemos ou ainda viveremos. Quando o inesperado bater à porta, que não sejamos abalados. Dá-nos serenidade para enfrentar perdas, força para superar dificuldades financeiras, coragem para encarar diagnósticos médicos e fé para resistir às tempestades emocionais. Espírito Santo, recorda-nos sempre que não estamos sozinhos e que até mesmo no vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Senhor, estende tua proteção sobre nossas viagens, deslocamentos e rotinas diárias. Que cada saída de casa seja guardada e cada retorno seja motivo de gratidão. Livra-nos de acidentes, violência e injustiças. Espírito Santo, coloca anjos ao nosso redor, preparando caminhos e fechando portas de perigo. Que cada trajeto seja acompanhado pela paz e pela confiança em ti. Oramos também pela criatividade e pela visão de futuro em nossa família. Que cada talento seja desenvolvido, cada dom seja explorado e cada potencial seja despertado. Espírito Santo, dá-nos ideias inovadoras, projetos sustentáveis e soluções para problemas que parecem insolúveis. Que sejamos não apenas sobreviventes, mas construtores de novas possibilidades, deixando como legado uma contribuição positiva para a sociedade e para as gerações que virão. Pai, declaramos que a nossa família pertence a ti, não apenas os domingos, mas cada dia da semana. Não apenas os grandes momentos, mas também os detalhes cotidianos. Queremos que o teu nome seja exaltado em nossas conversas, em nossas escolhas e até mesmo em nossos silêncios. Espírito Santo, ocupa os espaços do nosso lar e torna o lugar de descanso para a tua glória. Espírito Santo, consagramos o amanhã. Não sabemos o que virá, mas sabemos em quem confiamos. Entregamos projetos, sonhos e até medos em tuas mãos. Espírito Santo, guia cada decisão com sabedoria e reveste-nos de coragem para não paralisar diante das incertezas. Que a nossa história seja escrita de acordo com o teu propósito e que cada página reflita fé, perseverança e amor inabalável. Senhor Todo-Poderoso, neste momento declaramos que a nossa família está firmada nas promessas eternas da tua palavra. Não nos sustentamos apenas em desejos ou expectativas humanas, mas na certeza de que as tuas escrituras são verdade absoluta e imutável. A tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E assim proclamamos: a nossa casa não será domínio das trevas, mas território da luz. Espírito Santo, grava essa convicção em nosso coração
e torna-a realidade em cada detalhe do nosso lar. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim como Davi cantou no deserto, também afirmamos que os campos da provisão estão abertos para a nossa família. Mesmo quando atravessarmos vales sombrios, não teremos medo, pois a tua presença nos guia. Espírito Santo, fortalece nossa fé para enxergar o invisível e confiar mesmo quando a lógica humana vacilar. Erguemos um clamor de gratidão pelas promessas de proteção. A tua palavra garante que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Salmo 91:10. Declaramos sobre nossa casa um cerco de fogo, onde anjos ministradores acampam ao redor. Que nenhuma arma forjada prospere contra nós. Espírito Santo, ensina-nos a descansar nessa promessa, mesmo em dias de insegurança e medo. Sobre a saúde da família, declaramos que pelas pisaduras de Cristo nós fomos curados. Isaías 53:5. Que esta palavra se torne realidade em cada célula, em cada órgão, em cada sistema do corpo. Que as enfermidades percam força diante do sangue de Jesus. Espírito Santo, sopra vida nova, fortalece imunidades e restaura aquilo que a medicina humana ainda não pode explicar. Que a saúde da nossa família seja testemunho vivo do teu poder. Declaramos prosperidade com propósito. A promessa em Deuteronômio afirma que o Senhor nos dá força para adquirir riquezas. DT 8:18. Não para acumularmos tesouros passageiros, mas para sermos cooperadores do reino. Que os nossos negócios, trabalhos e projetos sejam regidos pela ética, pela excelência e pela generosidade. Espírito Santo, guia nossas mãos a investimentos sábios, livra-nos da avareza e inspira-nos a compartilhar. Que cada recurso seja instrumento de transformação social e espiritual. Pedimos também por relacionamentos saudáveis dentro e fora do lar. A tua promessa afirma que cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eclesiastes 4:12. Que cada laço de amizade, casamento e parceria seja firmado em ti. Espírito Santo, afasta conexões nocivas e aproxima pessoas que tragam edificação. Que as conversas da nossa família não alimentem fofoca nem discórdia, mas promovam reconciliação e crescimento mútuo. Declaramos vitória sobre toda opressão espiritual. A tua palavra afirma que, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4:7. Por isso, rejeitamos toda obra das trevas, maldição hereditária, ciclos de fracasso, vícios, divisões e qualquer influência maligna. Espírito Santo, sela cada porta da nossa casa e faz dela fortaleza de santidade. Que as gerações futuras não carreguem fardos do passado, mas herdem um legado de bênçãos, paz e prosperidade. Erguemos um clamor pelas próximas gerações. A promessa em Joel diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. Declaramos que os jovens da nossa descendência terão visões santas e os anciãos sonharão sonhos renovados. Espírito Santo, derrama sobre nossos filhos e netos uma unção multiplicada. Que não vivam de empréstimo de fé, mas de experiências próprias contigo. E agora, celebramos em fé. A promessa é clara. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Por isso, ainda que os olhos naturais vejam dificuldades, os olhos espirituais já contemplam vitória. Espírito Santo, enche-nos de cânticos de alegria, coloca nos nossos lábios hinos de gratidão. Que o nosso lar não seja apenas um lugar de pedidos, mas de louvor constante. Senhor eterno, neste momento voltamos nosso coração para Ti, com reverência e confiança. Tu és o Deus que nos acompanha em cada estação da vida. Nada escapa aos Teus olhos. Conheces os dias de alegria, mas também as madrugadas silenciosas em que enfrentamos incertezas. Reconhecemos que somos limitados, mas cremos que em Ti encontramos força para cada desafio. Espírito Santo, continua sendo o sopro que renova, o conselheiro que instrui e a chama que mantém acesa a nossa fé. Oramos pela maturidade espiritual da nossa família.
Não queremos permanecer apenas no básico da fé, mas avançar para profundidades maiores. Que cada membro do lar aprenda a meditar na palavra, compreender princípios e aplicá-los nas situações diárias. Espírito Santo, desperta fome e sede por ti em cada coração. Que a leitura da Bíblia não seja obrigação, mas prazer. Que a oração não seja formalidade, mas encontro vivo. Que a comunhão não seja peso, mas celebração. Clamamos por sabedoria nas tomadas de decisão. Em um mundo de tantas opções e caminhos, sabemos que uma escolha pode alterar destinos inteiros. Por isso pedimos discernimento ao investir, ao escolher carreiras, ao decidir relacionamentos e até nas pequenas atitudes cotidianas. Espírito Santo, abre nossos olhos para ver além das aparências, dá-nos sensibilidade para captar sinais sutis e coragem para obedecer à tua voz, mesmo quando contradiz as expectativas humanas. Senhor, lembramos daqueles que enfrentam crises emocionais e psicológicas dentro das famílias. Muitos carregam traumas antigos, mágoas escondidas e sentimentos que pesam como correntes invisíveis. Pedimos libertação sobre a mente e sobre o coração. Espírito Santo, traz clareza onde há confusão, esperança onde há desânimo e luz onde ainda existem sombras. Que a saúde emocional seja restaurada e que o amor verdadeiro cure feridas que os anos não conseguiram cicatrizar. Intercedemos por famílias que enfrentam dependências e vícios. Quantos lares são abalados por álcool, drogas, jogos, pornografia e tantas outras correntes que aprisionam? Declaramos, em nome de Jesus, que essas correntes são quebradas. Espírito Santo, invade os lugares mais escondidos, traz arrependimento genuíno e dá força para recomeçar. Que cada dependente encontre em ti libertação, e que cada parente que sofre como consequência encontre consolo e perseverança. Pai, voltamos nossos olhos para os sonhos que ainda não se realizaram. Muitas vezes, projetos são engavetados por medo, por falta de recursos ou por palavras negativas recebidas no passado. Hoje pedimos que reacendas a chama da esperança. Espírito Santo, sopra vida sobre planos paralisados, renova talentos que estavam adormecidos e abre portas que pareciam fechadas para sempre. Que nossa família tenha coragem de sonhar novamente e ousadia para dar passos de fé. Oramos também pela vida ministerial de cada um. Nem todos serão pregadores no púlpito, mas todos têm uma missão no reino. Que cada talento seja colocado a serviço do próximo. Ensinar, aconselhar, cantar, servir, acolher. Espírito Santo, desperta em cada membro da família a consciência de que somos parte de um corpo maior. Que não haja competição, mas cooperação, não individualismo, mas senso de missão coletiva. Senhor, pedimos pela pureza de coração. Em meio a um mundo corrompido, queremos guardar nossos pensamentos e intenções. Que as palavras que saírem da nossa boca sejam limpas e cheias de verdade. Espírito Santo, filtra cada emoção e cada desejo. Que as nossas motivações sejam sempre alinhadas ao teu propósito, para que nada manchem o testemunho que carregamos. Intercedemos pelo ambiente espiritual do nosso lar. Que cada cômodo seja consagrado a ti. Que não haja espaço para maldição, desordem ou medo. Espírito Santo, que os sonhos das crianças sejam tranquilos, que o descanso dos adultos seja reparador e que cada visitante perceba paz ao entrar. Que a atmosfera do nosso lar seja marcada pela tua presença constante, de modo que até os vizinhos reconheçam que existe algo diferente ali. Pedimos também por reconciliação onde houver distâncias. Em muitas famílias existem membros que se afastaram por mágoa, orgulho ou mal-entendidos. Traz de volta, Senhor, aqueles que se perderam no caminho. Espírito Santo, toca nos corações endurecidos, inspira ligações inesperadas, encontros providenciais e conversas restauradoras. Que possamos aprender a valorizar mais a companhia uns dos outros, pois o tempo é curto e precioso. Pai, lembramos ainda das famílias que passam por escassez financeira. Onde falta pão, envia provisão. Onde há dívidas, abre portas de trabalho e sabedoria de gestão. Onde existe medo do amanhã, planta confiança no cuidado divino. Espírito Santo,
Ensina-nos a sermos generosos mesmo em tempos de pouco, mostrando que a abundância do céu não se limita aos recursos terrenos. Que possamos experimentar milagres de provisão que marquem nossa fé para sempre. Também intercedemos por proteção contra as distrações desta geração. A tecnologia, quando mal utilizada, rouba tempo, enfraquece vínculos e afasta corações. Pedimos equilíbrio. Espírito Santo, ajuda-nos a usar ferramentas digitais com sabedoria, sem deixar que elas controlem nossa rotina. Que tenhamos tempo de qualidade em família, conversas sinceras e momentos de oração sem interrupções. Que nada substitua o calor do convívio humano que tu nos deste como presente. Senhor, confiamos também os momentos de descanso e lazer, que sejam oportunidades de renovação e não de desgaste. Espírito Santo, inspira-nos a desfrutar da criação, a rir juntos, a cultivar hobbies que fortaleçam os laços familiares. Que a alegria seja constante, não apenas em ocasiões especiais, mas em cada detalhe simples do cotidiano. Uma refeição, uma conversa na varanda, uma caminhada no fim do dia. Senhor, hoje colocamos diante de Ti não apenas os grandes pedidos, mas também os detalhes pequenos e cotidianos que compõem a vida em família, porque sabemos que és Deus das grandes vitórias, mas também és o Deus dos gestos simples, dos encontros à mesa, das conversas noturnas e até dos silêncios compartilhados. Espírito Santo, queremos te convidar a participar de cada aspecto da rotina do nosso lar, para que até os momentos mais comuns sejam permeados pela tua presença. Clamamos pelos sentimentos ocultos dentro da família. Quantos guardam mágoas em silêncio? Quantos escondem medos atrás de sorrisos forçados? Quantos fingem estar bem apenas para não preocupar os outros? Senhor, pedimos cura para essas dores invisíveis. Espírito Santo, dá-nos sensibilidade para perceber o que não é dito em palavras e coragem para abrir espaço de escuta sincera. Que ninguém em nossa casa se sinta sozinho, ignorado ou desprezado. Que possamos carregar juntos os fardos uns dos outros e celebrar juntos as vitórias. Senhor, intercedemos pela educação das nossas crianças e jovens. A tua palavra nos orienta. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Declaramos que nossos filhos não serão confundidos pelo caos cultural da época, mas firmados na verdade eterna. Espírito Santo, dá-lhes discernimento para rejeitar o engano, firmeza para escolher a integridade e coragem para assumir a fé em qualquer ambiente. Que eles se destaquem não apenas pela inteligência, mas pela sabedoria que vem do alto. Pedimos que a infância seja um tempo preservado, cheio de inocência, brincadeiras e aprendizado saudável. Que cada criança cresça em segurança emocional, sabendo que é amada e valorizada. Espírito Santo, protege suas mentes de influências que tentam roubar a pureza e fortalece sua autoestima para que nunca duvidem do valor que têm. Que os pequenos aprendam desde cedo a reconhecer o teu amor através do cuidado recebido em casa. Oramos pelo desenvolvimento dos jovens. São eles que enfrentam pressões, comparações e escolhas que podem definir o rumo da vida. Senhor, dá-lhes clareza para discernir amizades verdadeiras, coragem para dizer não ao que destrói e ousadia para defender valores corretos. Espírito Santo, acende neles a chama da fé, desperta talentos escondidos e direciona vocações. Que eles não se percam em atalhos fáceis, mas escolham caminhos de integridade, ainda que sejam mais desafiadores. Intercedemos pelas responsabilidades diárias de cada membro da família. Trabalho, escola, tarefas domésticas, compromissos diversos. Tudo isso pode se tornar fonte de desgaste quando não é equilibrado. Senhor, pedimos organização, disciplina e serenidade. Espírito Santo, ensina-nos a dividir funções com justiça, para que ninguém se sinta sobrecarregado ou explorado. Que cada responsabilidade seja cumprida com alegria e que o lar seja um espaço de apoio mútuo, onde todos colaboram em vez de competir. Senhor, muitas vezes, as preocupações com os filhos e as obrigações financeiras sufocam a intimidade.
Espírito Santo, renova os laços do amor conjugal, ensina-os a se ouvirem com atenção, a respeitarem limites e a se fortalecerem mutuamente. Que o casamento seja lugar de refúgio e não de cobrança constante. Que o riso volte a encher os ambientes. E que o amor seja cultivado não apenas em ocasiões especiais, mas todos os dias. Pedimos, Senhor, pela capacidade de celebrar a vida em família. Que aprendamos a valorizar os aniversários, as conquistas escolares, os pequenos avanços, as vitórias no trabalho e até mesmo as superações silenciosas. Espírito Santo, dá-nos olhos para reconhecer a beleza nos detalhes e coração grato para não esperar apenas grandes feitos. Que o lar seja um ambiente de gratidão constante, onde se reconhece a mão de Deus em cada passo, por menor que pareça. Oramos pelas reconciliações necessárias dentro da família. Onde houver palavras duras que deixaram cicatrizes, que sejam substituídas por conversas honestas e humildes. Onde houver afastamento entre irmãos ou primos, que haja reencontros cheios de alegria. Espírito Santo, gera disposição para pedir perdão, mesmo quando parece difícil, e coragem para perdoar, mesmo quando a dor foi profunda. Que a reconciliação seja mais importante que o orgulho e que o amor triunfe sobre qualquer ressentimento. Senhor, colocamos diante de Ti a espiritualidade da nossa família. Que não sejamos apenas religiosos de rotina, mas homens, mulheres e crianças, apaixonados pela Tua presença. Espírito Santo, mantém acesa a chama da oração em nosso lar. Que as crianças cresçam vendo os pais dobrando os joelhos. Que os jovens experimentem encontros genuínos contigo e que os anciãos continuem testemunhando a fidelidade do Senhor ao longo dos anos. Que a fé não seja um adorno, mas o alicerce que sustenta cada passo da nossa jornada familiar. Senhor, hoje nos prostramos diante de Ti com um clamor profundo pelos nossos filhos. São eles o nosso maior tesouro terreno, herança preciosa que o Senhor nos confiou. Cada vida, cada sorriso, cada olhar traz em si um reflexo do Teu amor criador. Mas sabemos, Pai, que vivemos tempos difíceis, em que o inimigo tem lançado armadilhas, distrações e venenos disfarçados, tentando roubar a inocência e distorcer os valores da juventude. Por isso, colocamos cada criança, cada pré-adolescente e cada adolescente da nossa família sob o poder protetor do sangue de Jesus. Espírito Santo, vem cercá-los com a Tua presença de maneira ininterrupta, cobrindo suas mentes, corações e decisões. Oramos pela mente dos nossos filhos. Sabemos que a batalha começa nos pensamentos, onde mentiras são semeadas como sementes malignas. Cancelamos agora toda voz que sussurra fracasso, inutilidade ou rebeldia. Espírito Santo, sela suas mentes com a verdade da palavra, dando discernimento para rejeitar ideologias que contradizem os princípios divinos. Que nenhum sistema, mídia ou ambiente escolar consiga impor lavagem cerebral que destrua sua identidade. Declaramos que a mente dos nossos filhos é território santo, iluminado pela sabedoria do alto. Senhor, guardamos também os olhos e ouvidos deles. São portas de entrada para influências boas ou más. Pedimos que eles tenham sensibilidade para filtrar o que consomem. Músicas, vídeos, conversas, redes sociais, séries ou livros. Espírito Santo, desperta neles senso crítico, coragem para desligar, sair ou dizer não quando algo fere a santidade. Que não aceitem como normal aquilo que é distorção e que não se deixem levar por modismos que escravizam. Pai, cobrimos os corações dos nossos filhos contra setas emocionais. O inimigo lança rejeição, comparações, sentimentos de inferioridade, crises de identidade e até pensamentos suicidas. Repreendemos em nome de Jesus toda sombra de depressão, todo espírito de confusão e todo laço de ansiedade. Espírito Santo, planta segurança, autoconfiança e paz interior. Que eles se sintam amados, não apenas por nós, mas principalmente por Ti. Que saibam que foram criados de maneira única, escolhidos e chamados para um propósito eterno. Oramos pelas amizades que cercam nossos filhos. Sabemos que más companhias corrompem bons costumes. Senhor, afasta pessoas mal intencionadas, manipuladoras
ou que incentivem caminhos de destruição. Ao mesmo tempo, aproxima amigos leais, influências saudáveis e mentores de caráter. Espírito Santo, guia cada passo para que nossos filhos não sejam atraídos por grupos que exploram suas fragilidades, que aprendam a reconhecer quem realmente os valoriza e que saibam se afastar, sem medo, de relacionamentos nocivos. Senhor, pedimos cobertura sobre a sexualidade e a pureza dos nossos filhos. O mundo tenta antecipar fases, distorcer conceitos e relativizar princípios. Declaramos em oração que a inocência não será roubada, que não haverá espaço para abusos, manipulações ou promiscuidade. Espírito Santo, guarda seus corpos como templo sagrado, preserva sua identidade e direciona seus sentimentos para escolhas saudáveis no tempo certo. Que nenhum discurso enganoso ou ideologia contrária ao plano divino tenha poder de confundir seus corações. Oramos contra a rebeldia e a desobediência. Senhor, sabemos que essa fase de crescimento traz questionamentos e conflitos internos. Pedimos que esses questionamentos sejam saudáveis, gerando aprendizado e maturidade, e não portas para a rebelião cega. Espírito Santo, dá mansidão em meio à intensidade emocional da juventude, ensina-os a respeitar autoridades e, ao mesmo tempo, a ter liberdade para expressar seus pensamentos com sabedoria. Que a obediência não seja imposta pelo medo, mas escolhida por amor e honra. Pai, colocamos em tuas mãos o futuro acadêmico e profissional dos nossos filhos. Que nenhuma pressão externa os leve a seguir caminhos distorcidos, apenas por status ou aceitação social. Espírito Santo, desperta neles talentos específicos e paixão por aquilo que corresponde ao propósito do céu para suas vidas. Que encontrem prazer em aprender, disciplina para perseverar e coragem para inovar. Que a sala de aula não seja um campo de doutrinação contra os valores cristãos, mas espaço de crescimento intelectual, sob o filtro da tua verdade. Intercedemos contra todo espírito de vício e aprisionamento. Declaramos que nossos filhos não terão suas juventudes sequestradas por cadeias invisíveis. Espírito Santo, dá-lhes autocontrole, domínio próprio e desejo por aquilo que é puro. Que experimentem a verdadeira liberdade que só vem da presença de Cristo. Senhor, pedimos também ousadia espiritual para nossos filhos. Que não tenham vergonha da fé nem se calem diante das pressões do ambiente escolar, digital ou social. Espírito Santo, levanta neles uma geração de intercessores, pregadores, influenciadores e líderes que não cedem às trevas. Que sejam jovens de joelhos dobrados e corações ardentes, que proclamam com a vida e com as palavras que pertencem a Cristo. Oramos por proteção em cada saída de casa, seja para a escola, atividades esportivas, encontros com amigos ou qualquer outro ambiente, que os teus anjos os acompanhem. Que sejam preservados de acidentes, violência, abusos ou manipulações. Espírito Santo, dá-lhes intuição para perceber situações perigosas e sabedoria para fugir do mal. Que cada passo seja guardado pela tua mão poderosa. Por fim, clamamos pela construção de caráter nos nossos filhos. Mais do que boas notas ou conquistas, desejamos que sejam íntegros, leais, justos e generosos. Espírito Santo, grava neles valores eternos, respeito, humildade, verdade e amor. Que sejam firmes diante das tentações, corajosos diante das oposições e compassivos diante das necessidades do próximo. Que se tornem não apenas bons filhos para nós, mas cidadãos que honram a Deus em cada decisão. Senhor amado, elevamos hoje nossa voz não apenas pelo presente dos nossos filhos, mas também pelo futuro que ainda será escrito. Tu és o Deus que já viu cada dia antes mesmo que viesse a existir. Conheces os caminhos que eles percorrerão, os lugares por onde andarão e os encontros que transformarão suas histórias. Por isso, confiamos os próximos capítulos da vida deles em tuas mãos. Espírito Santo, guia seus passos desde já, para que nenhum desvio os afaste da rota preparada por ti. Oramos pela identidade dos nossos filhos em Cristo. Sabemos que nesta geração, muitos questionam quem são, buscam referências superficiais e se perdem em rótulos temporários.
Declaramos que a identidade dos nossos filhos não será moldada por opiniões alheias, modismos passageiros ou pressões externas. Espírito Santo, afirma neles a verdade de que são filhos amados do Pai, escolhidos antes da fundação do mundo, criados com um propósito único e eterno. Que jamais duvidem do valor que carregam. Pedimos clareza sobre a vocação. Senhor, desperta nos nossos filhos aquilo que Tu mesmo colocaste em seus corações. Dons, talentos e paixões que foram plantados como sementes divinas. Que não vivam apenas em busca de status, aplausos ou riquezas terrenas, mas que encontrem satisfação em cumprir o plano do céu. Espírito Santo revela aos poucos, de maneira clara e prática, qual direção cada um deve seguir. Que as escolhas profissionais e acadêmicas estejam alinhadas ao chamado que vem de Ti. Intercedemos pelas escolhas de relacionamentos futuros. Pai, sabemos que um amigo ou um companheiro de vida pode abrir portas para a bênção ou para a destruição. Por isso, cobrimos cada relacionamento que surgirá no futuro dos nossos filhos. Espírito Santo, livra-os de alianças tóxicas, de manipulações afetivas e de paixões cegas que os afastem da Tua vontade. Ao mesmo tempo, prepara amizades sinceras e um cônjuge segundo o Teu coração. Alguém que os ajude a crescer, a sonhar e a permanecer firmes na fé. Oramos pelo futuro espiritual de cada filho. Não queremos que sejam apenas filhos da nossa fé, mas que tenham experiências próprias com o Senhor. Espírito Santo, visita-os em momentos inesperados, fala com eles em sonhos, desperta-os para a oração, conduz cada encontro que fortaleça sua caminhada. Que nunca vivam uma fé herdada apenas por tradição, mas um relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro contigo. Pedimos resiliência diante dos fracassos inevitáveis. Senhor, sabemos que nem sempre tudo sairá como planejado. Haverá reprovações, decepções e perdas. Mas pedimos que esses momentos não sejam portas para a desistência, e sim oportunidades de aprendizado. Espírito Santo, dá-lhes força para levantar após cada queda, coragem para tentar de novo e sabedoria para extrair lições de cada situação. Que o fracasso nunca defina quem eles são, mas apenas refine quem estão se tornando. Oramos pela capacidade de liderança. Senhor, pedimos que nossos filhos não sejam apenas seguidores passivos, mas líderes que inspirem pelo exemplo. Espírito Santo, molda neles caráter firme, senso de responsabilidade e compaixão pelo próximo. Que aprendam a servir antes de comandar e a valorizar as pessoas mais do que resultados. Que sejam referências de integridade em seus círculos de influência, conduzindo outros para caminhos de luz. Intercedemos pelo futuro financeiro dos nossos filhos, que aprendam a lidar com recursos de maneira equilibrada, sem ganância nem desperdício. Espírito Santo, ensina-lhes desde cedo princípios de administração, generosidade e contentamento. Que prosperem, não para ostentar, mas para compartilhar. Que o trabalho de suas mãos seja abençoado e que nunca falte o pão sobre suas mesas. Oramos ainda pelos momentos de solidão que virão, porque, em algum ponto, cada filho terá de enfrentar desafios sozinho, sem a presença imediata dos pais. Que nesses momentos eles sintam a companhia real do Teu Espírito, que se lembrem das orações feitas, dos valores ensinados e da certeza de que nunca estão abandonados. Espírito Santo, seja o amigo constante em cada madrugada silenciosa, em cada crise inesperada, em cada encruzilhada da vida. E, acima de tudo, declaramos que o futuro dos nossos filhos está seguro em Ti. Nenhuma seta do inimigo, nenhuma trama oculta, nenhuma voz enganosa poderá roubar o destino que já foi escrito pelo Teu poder. Espírito Santo, sela cada promessa com Tua presença. Que eles caminhem em vitória, não pela ausência de lutas, mas pela certeza de que sempre estarão sustentados pelo braço forte do Senhor. Senhor eterno, chegamos ao final deste grande momento de intercessão e fazemos isso com corações quebrantados, porém cheios de esperança. Ao longo desta jornada de oração, levantamos clamor pela proteção, pela saúde espiritual, pela unidade e pelo futuro dos nossos filhos e de toda a nossa família.
Agora, com reverência, colocamos diante de ti tudo o que foi dito, acreditando que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, entregamos cada área da vida da nossa família em tuas mãos. Nossos relacionamentos, nossas finanças, nossos estudos, nosso trabalho, nosso descanso, tudo é teu. Que não reste em nós nenhuma área intocada pela tua presença. Que o lar seja teu altar, que a mesa seja lugar de comunhão, que o quarto seja espaço de descanso em paz, e que cada ambiente da casa carregue a atmosfera do céu. Espírito Santo, consagramos não apenas os espaços físicos, mas os nossos corações, para que em tudo sejamos testemunhas vivas da tua fidelidade. Oramos pelo amanhã. Sabemos que os dias futuros podem trazer incertezas, mas também sabemos que a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Declaramos que não caminharemos pelo medo, mas pela confiança. Espírito Santo, livra-nos de projetar inseguranças sobre nossos filhos. Ajuda-nos a ensinar que o futuro está seguro em tuas mãos. Que a esperança seja o farol que nos guia, mesmo em meio às tempestades. Pai, firmamos hoje uma aliança espiritual em favor da nossa família. Reafirmamos que este lar pertence a ti, que não aceitamos portas abertas para a escuridão e que toda tentativa do inimigo de tocar o nosso legado será frustrada. Marcamos cada membro da família com o sangue do Cordeiro, que nos garante vitória e redenção. Declaramos que nenhuma palavra contrária, nenhuma seta, nenhuma mentira, nenhuma influência maligna terá autoridade sobre nós. Senhor, levantamos um clamor pela multiplicação da tua graça. Que o amor não se esgote, mas se renove a cada manhã. Que a paciência seja abundante, que a compaixão cresça e que a bondade se torne a marca registrada de cada um dos nossos. Espírito Santo, dá-nos sensibilidade para perceber quando alguém em casa precisa de mais atenção, mais cuidado ou simplesmente de um abraço silencioso. Ensina-nos a sermos instrumentos da tua paz dentro do nosso próprio lar. Agradecemos pelas vitórias já conquistadas e pelas que virão. Hoje celebramos não apenas o que vemos, mas também o que ainda está por vir. Sabemos que há respostas sendo preparadas, portas que serão abertas e milagres que se manifestarão no tempo certo. Espírito Santo, aumenta em nós a fé para esperar, a gratidão para reconhecer e a ousadia para testemunhar. Pai, abençoamos as futuras gerações, que os filhos dos nossos filhos também andem na tua presença, que esta oração ecoe como herança espiritual por muitos anos. Declaramos que o nosso sobrenome será lembrado não apenas por conquistas humanas, mas pela marca de uma família que serviu ao Senhor. Que quando falarem de nós, digam: ali está uma geração que permaneceu firme, que escolheu a luz e que não negociou os valores do reino. Espírito Santo, sela esta oração com teu fogo e tua presença. Que ela não fique apenas registrada em palavras, mas gravada em nossos corações. Que cada pessoa que participou deste momento seja tocada de maneira profunda e transformadora. Se havia medo, que seja substituído por confiança. Se havia divisão, que venha a reconciliação. Se havia fraqueza, que seja renovada em força. Se havia silêncio espiritual, que agora floresça em adoração constante. Senhor, declaramos vitória sobre a nossa família, vitória sobre as lutas internas, vitória sobre os ataques externos, vitória sobre o pecado e vitória sobre qualquer sombra que tente nos desviar do propósito. Não porque somos fortes por nós mesmos, mas porque temos a tua força. A cruz de Cristo é a nossa bandeira, e nela nos gloriamos. E agora, Pai, encerramos esta oração, não com um ponto final, mas com um compromisso de continuidade. Que a vida de oração seja rotina diária. Que cada manhã comece com gratidão. Que cada noite termine com entrega. E que cada desafio seja enfrentado com fé. Se esta oração falou ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus e deseja que mais famílias sejam alcançadas por esta mensagem, eu te convido a fazer parte desta corrente de fé. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe esta oração com alguém que você ama, seja um familiar ou um amigo que precise de fortalecimento espiritual.
E, se possível, deixe nos comentários o nome da sua família, para que possamos continuar orando juntos. Assim, cada gesto seu ajuda a espalhar esperança, fé e amor. Que o Espírito Santo permaneça com você, guardando seus dias, suas noites e toda a sua família, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.